O caminho do homem inegociável. Muitos buscam ser vistos. Poucos se tornam impossíveis de ignorar. Essa não é uma diferença de sorte, de talento ou de oportunidade. É uma diferença de fundamento. É a distância entre quem vive para agradar o mundo e quem vive para honrar a própria alma. Em uma era de ruído constante, de telas que clamam por atenção a cada segundo, de vozes que competem não pela verdade, mas pelo destaque, o verdadeiro poder não está em falar mais alto, e está em existir com tal integridade que o próprio caos faz silêncio à sua passagem. A diferença, irmão, não está no volume da voz, mas na profundidade do silêncio que a antecede. Não está em correr atrás de reconhecimento, mas em caminhar com tal coerência interna que o mundo, mesmo que relute, é forçado a abrir espaço. Porque há algo no ser humano que, mesmo quando corrompido, ainda reconhece a verdade quando a vê. E o homem inegociável não a mostra, e ele a encarna. Tudo isso começa com um alinhamento raro, quase esquecido na pressa moderna. Um alinhamento que os antigos chamavam de viver de acordo com a natureza e que, em linguagem simples, pode ser expresso em 4 pilares. Meta é onde você mira. Não qualquer desejo passageiro, não qualquer ambição alimentada pela comparação, mas um norte claro, justo e sob seu controle. Uma meta verdadeira não é definida pelo que o mundo valoriza, mas pelo que sua consciência aprova. É específica o suficiente para guiar seus passos, mas elevado o suficiente para exigir seu melhor. Quando você mira com honestidade, e não para impressionar, mas para tornar-se quem admira em segredo, sua trajetória ganha peso moral que nenhum título pode igualar. Foco é o que você vê. Em um mundo projetado para distrair, focar é um ato de rebelião. Não é sobre concentração momentânea, mas sobre disciplina contínua da atenção. É escolher, a cada hora, entre o essencial e o urgente, entre o que edifica e o que apenas consome. O mundo grita, olhe para o que os outros têm. Compare-se. Apresse-se. Mas o sábio fixa os olhos apenas no que depende dele. Porque você se torna aquilo em que fixa os olhos, e se seus olhos estão no propósito, nenhum barulho externo poderá abalá-lo. Rotina é o que você faz. Grandes ideais desabam sem pequenos atos diários. Não é no discurso que se constrói o caráter, mas na repetição consciente do bem, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há recompensa imediata. Sua rotina é o esqueleto invisível da sua vida. É nela que a meta se torna carne, o foco se torna ação e o propósito se torna hábito. Levantar cedo quando o corpo pede mais sono. Estudar quando a mente está cansada. Trabalhar com excelência quando ninguém está olhando. Descansar com moderação. Agradecer mesmo na adversidade. Esses não são hábitos produtivos, são atos de fidelidade à própria alma. Propósito é o que você sente. Mais profundo que a meta, mais constante que o foco, mais silencioso que a rotina, está o propósito. Não um sentimento passageiro, mas uma convicção inabalável sobre o porquê de tudo isso. Por que você se levanta todos os dias? Por que estuda? Por que trabalha? Se sua resposta é para ter mais, para provar algo, para fugir da dor, seu caminho, por mais disciplinado, será vazio. Mas se seu propósito é servir com integridade, crescer com humildade, deixar o mundo um pouco mais justo do que o encontrou, então até os fracassos terão sentido, porque estarão alinhados com a verdade da sua alma. E aqui, a sabedoria estoica encontra fé, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Seu propósito não é apenas seu, é uma resposta a um chamado maior. Quando esses 4 pilares caminham juntos, você deixa de ser um eco do caos exterior e se torna uma fonte de ordem interior. E é aí que nasce o verdadeiro valor, e não negociado, não vendido, mas encarnado. Mas como cultivar isso num mundo que recompensa o barulho e pune a profundidade? Não com truques vazios, não com estratégias de imagem, mas com 14 princípios de autodomínio, herdados da sabedoria dos antigos e testados na forja da vida moderna. Primeiro, fale menos, pesando mais. Palavras raras carregam autoridade. Quem fala sempre, em sobretudo, com todos, em todo lugar, perde o direito de ser ouvido.
O silêncio não é vazio, é disciplina da fala. Marco Aurélio escreveu: se você puder, corrija quem erra, se não puder, corrija ao menos a si mesmo. Mas nunca fale só para preencher o silêncio. Na era das redes sociais, onde todos têm algo a dizer, o poder está com quem sabe quando calar. Segundo, domine sua reação e não sua opinião. A calma diante do caos não é frieza, é força que escolhe quando agir. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre eles. Quando alguém o provoca, sua reação define seu caráter mais do que a provocação define o outro. Responder imediatamente é quase sempre responder mal. O homem inegociável pausa, e nesse intervalo, escolhe ser digno, não impulsivo. Terceiro, responda com tempo, não com urgência. A pressa é filha do medo, e medo de perder, de ser esquecido, de parecer indiferente. O atraso calculado não é jogo psicológico, é ato de soberania. É dizer ao mundo: e meu tempo tem valor. Não estou à disposição de todos. Quando você demora para responder, não está sendo rude, e está honrando o seu tempo. E o mundo, por respeito, ajusta seu comportamento. Quarto, estar ausente é a nova forma de estar presente. Na tirania da disponibilidade, estar online virou sinônimo de estar apto a ser interrompido. Mas o homem inegociável sabe: presença não é quantidade, é qualidade. Quando você não é acessível a todos, torna-se essencial para os poucos que importam. Porque o mundo só valoriza o que percebe como escasso e essencial. Quinto, cuide do que ninguém vê. Disciplina silenciosa é a raiz do caráter. O mundo vê o título, o cargo, a conquista. Mas só você sabe quantas madrugadas estudou, quantas vezes recusou um atalho fácil, quantos momentos escolheu a integridade em vez da conveniência. Sêneca escreveu: ninguém pode viver de forma secreta. Mesmo no mais profundo esconderijo, a alma se revela. Disciplina em segredo constrói caráter que brilha em público, e não por busca de glória, mas porque a luz da virtude não pode ser escondida. Sexto, nunca explique demais. Quem precisa convencer, ainda duvida de si. Quem sabe, simplesmente age. Explicações excessivas são sinal de insegurança. O homem inegociável não pede licença para existir. Seu comportamento é sua filosofia. Se alguém não entende, isso não é problema dele, é falta de maturidade do outro. Quem entende pouco sempre pedirá mais. Mas quem vê sua consistência jamais questionará seu valor. Sétimo, nunca persiga. Atraia pela excelência. Quem corre atrás implora por valor. Quem se constrói com rigor faz o valor vir até si. A sociedade nos ensina a conquistar, mas o caminho estoico é outro: torne-se alguém que merece ser buscado. Invista em si. Eleve seus padrões. Desenvolva competência, integridade, calma. E o mundo, por respeito, virá até você, sem que você precise implorar. Oitavo, eleve seus padrões, e corte quem não os alcança. Você não atrai o que merece, você atrai o que tolera. Quantas vezes aceitou menos do que merecia? Relacionamentos tóxicos. Parcerias desiguais? Ambientes que corroem sua alma? Limites não são muros, são portas. Eles não afastam as pessoas certas, protegem o que é sagrado. Quando você decide que bom o bastante não é suficiente, o universo entende, e este merece o banquete. Nono, recuse o drama como moeda de troca. Muitos usam o sofrimento como moeda: veja como sofro, e logo, devo ser amado. Mas o homem inegociável não troca dor por compaixão. Firmeza silenciosa afasta os fracos, e aqueles que buscam caos, e mais atrai os fortes, que entendem que paz não é ausência de problemas, mas presença de propósito. Décimo, proteja sua energia como um templo. Sua energia é seu bem mais precioso. Mais que tempo, mais que dinheiro. Porque sem ela, você não tem presença, nem foco, nem força. Quem vê sua energia como sagrada trata você com reverência. Saia de conversas que só geram ansiedade.
Distancie-se de pessoas que sugarão sua paz. Recuse compromissos que não servem ao seu propósito. Você não é obrigado a participar de tudo. Você é chamado a guardar sua chama. 11º, seja confiável, mas nunca previsível. Confiabilidade gera segurança. Previsibilidade gera comodidade, e a comodidade mata o respeito. O homem inegociável é firme nos princípios, criativo nos caminhos. Ele mantém promessas, mas surpreende com sabedoria. Porque o respeito nasce da imprevisibilidade virtuosa, e não da incerteza, mas da profundidade que não se esgota. 12º, e fique em silêncio quando pedirem prova. Seu valor não se defende. Ele se manifesta, e com o tempo. Quem pede provas não está buscando verdade, está buscando fraqueza para explorar. O homem inegociável não se justifica. Ele vive com tal coerência que, cedo ou tarde, os frutos falam por si. Pelos seus frutos os conhecereis. Não gaste palavras para provar o que sua vida já demonstra. 13º, nunca aceite migalhas. Quando você recusa o mínimo, o universo entende, e este merece o banquete. Migalhas vêm disfarçadas de oportunidade, de experiência, de você deveria se sentir grato. Mas aceitar menos do que merece é ensinar o mundo a te subestimar. Recuse ofertas que não honram seu tempo. Recuse relacionamentos que não respeitam seu valor. Porque você não foi feito para sobreviver, e foi feito para governar com sabedoria. 14º, e invista em si como se a vitória fosse inevitável. Autoestima não se declara, em si vive. E quem vive com dignidade inabalável faz o mundo curvar-se em admiração. Isso não é arrogância, é fé em si mesmo como reflexo da fé em Deus. Invista em seu conhecimento. Cuide do seu corpo. Alimente sua alma com verdades antigas. Porque você é o único templo que carrega consigo. E se você tratar a si mesmo como alguém destinado à grandeza, o mundo terá que reconhecer, e não por aplauso, mas por necessidade de sua luz. O segredo final? Você não precisa ser amado por todos. Você precisa ser respeitado por si mesmo. Porque quando sua meta é justa, seu foco é disciplinado, sua rotina é fiel e seu propósito é profundo, você deixa de negociar seu valor e passa a encarná-lo. E nesse momento, você não apenas vence, e você se torna impossível de ignorar. Não busque ser admirado. Busque ser digno de admiração. Se você está disposto a caminhar esse caminho, e não de aparência, mas de essência, e siga-nos. Porque aqui, no @canal_caminho_estoico, não formamos seguidores. Formamos homens e mulheres inegociáveis, naqueles que, em meio ao caos, são fonte de ordem, luz e verdade. E lembre-se, o mundo não precisa de mais vozes. Precisa de mais homens que calaram o barulho interior e agora caminham com tal silêncio que o próprio tempo faz reverência.